Tá me ouvindo agora? Eu estou ouvindo Estão me bem. ouvindo? E todos estão ouvindo bem agora? Ricardo, vem aí. Como é que tá o som Ricardo, agora? Melhorou? para mim está ótimo. Vamos ver agora os outros. Alguém pode falar? Agora sim, ó. Agora sim, ó. Tá joia. Tá tudo bem? Tá. Tá falando que sim. Perfeito. Tá bom. Eu Agora tá vou bom. recapitular aqui o que eu estava falando, tá? Então, a paz do Senhor a todos os irmãos, tá? Eu sou o pastor Alex, aqui de São José dos Campos. E, irmã Antônia, é um prazer falar com a senhora, com todos os irmãos que estão conectados, um monte de gente, talvez de toda parte aí do Brasil, que deve estar aí sintonizado. Então, eu quero agradecer a senhora, como eu estava falando publicamente, na época da Covid, né, que teve um problema da Covid aqui em casa, nós superamos e enfrentamos um momento difícil, né? Inclusive a Bruna ficou muito ruim. Então eu quero agradecer a senhora publicamente, porque a senhora foi uma guerreira que todos os dias a senhora estava online junto com a Bruna, orando durante os 14, 15 dias que ela enfrentou esse momento. Inclusive, uma das noites, foi no 8º dia, ela faleceu, ela apagou, ela foi embora e foi pelo poder de Deus que ela retornou, que ela voltou à vida e graças a Deus, mas a senhora esteve ali o tempo todo, de manhã, pela manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, ou seja, a senhora passou horas a noite toda e a gente conectado na live e a senhora orando, todos os dias dobrando o joelho, dizendo para nós, mandando mensagem, ó, todo de joelho aqui agora, passava horas depois, a senhora dizia, todo de joelho de novo. Então, muito obrigado mesmo. A senhora foi uma grande guerreira e a Bíblia diz que os sinais, eles seguem aqueles que creem, né? Então, realmente, Deus tem estado na vida da senhora e eu admiro o trabalho que a senhora faz incansavelmente, todos os dias, incansavelmente. A senhora está online, sempre aí pregando a palavra de Deus para muitas pessoas. Então, isso é uma coisa assim que a gente olha e tem que louvar Deus por pessoas como a senhora. E por causa da senhora, muitas vidas estão sendo alcançadas. E eu nem faço ideia de como vai ser aquele grande dia. E eu tenho certeza que há um grande galardão reservado para a senhora. Amém? Por tanto trabalho, tanto amor e tanta dedicação ao ministério de Jesus Cristo. Bora para a palavra. Vamos ler uma palavra aqui? Então tá. Todo mundo que tem Bíblia aí, se puder abrir a sua Bíblia, né? Vamos ler uma palavra de Deus aqui, que está no livro de Mateus, Mateus no capítulo 24, e o versículo de número 29. São Mateus, capítulo 24, e o versículo de número 29. Eu quero mandar um abraço aí para todos os irmãos, talvez eu não conheça todos que estão na live, é muita gente de todos os lados aí, do Brasil, do estado do Brasil, mas um abraço a todos os irmãos conectados, sintonizados aí, nessa live abençoada. Um abraço a todos vocês. Aqui em Mateus, no capítulo 24, versículo 29, nos diz assim a palavra de Deus, tá? Logo, a palavra logo, em algumas Bíblias, tem algumas traduções que diz depois. Algumas escrevem depois e outras escrevem logo. Logo em seguida, a minha diz isso. Logo em seguida, aí vem algumas Bíblias depois e outras em seguida. Em seguida ou depois da grande tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade e as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Amém? Quando essa palavra de Deus, em Mateus 24 e o versículo 29, fala acerca sobre logo, em seguida, logo depois da grande tribulação, é porque aqui a palavra do Senhor está nos
falando acerca da vinda do Filho do Homem. Ou seja, qual é o propósito hoje nosso? O principal propósito hoje nosso deve ser ficar atento, ou seja, aguardar a volta de Jesus. Jesus Cristo, ele vem, e a Bíblia diz que no mesmo capítulo, no capítulo 24, a gente vai observar que o versículo 1 do mesmo capítulo 24 vai dizer assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava com seus discípulos, se aproximaram para ele e mostraram a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus, quando fala acerca do templo, ele está falando do templo de Jerusalém. Quando Jesus está falando com os seus discípulos, ele está falando do sermão profético e está falando da destruição do templo. Aqui, esse templo representa a religião, na qual hoje muitas pessoas vivem superficialmente. A religião é algo superficial. A palavra religião, ela está conectada a segmentos onde as pessoas seguem alguma coisa referente àquilo que ela acredita, concernente à fé dela. Cada pessoa tem a fé, uma fé própria, dada por Deus, para ela poder seguir aquilo que ela é capaz de ter fé em seguir. Entende? Então, mas existe uma fé que a Bíblia fala que é uma fé diferenciada, que é uma fé sobrenatural, é uma fé que vem do alto, uma fé que vem de Deus. Essa fé que vem de Deus é a fé que Jesus está falando. Jesus está dizendo, vai chegar um tempo que os homens não mais andarão nesse mundo pela fé somente humana, mas elas passarão a andar pela fé sobrenatural. Jesus, quando fala da derrubada do templo, ele está dizendo que vai acabar esse tempo de nós seguirmos essa religião superficial, seguir as coisas terrenas e as coisas dessa vida. Ele está falando acerca de um reino novo que está para vir. Um reino que ele fala acerca do reino do Pai. Jesus, ele fala que o reino do Pai vai ser vindo e vai ser chegado sobre a terra. E o versículo 3, ele está dizendo assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe perguntaram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, ou seja, quando é que vai acontecer, quando é que o templo vai cair e quando é que vai ficar pedra sobre pedra. Então os discípulos, eles queriam saber, aproximando dele, fizeram essa pergunta. Então disse: diga-nos, Jesus, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus estava aqui com seus discípulos no capítulo 24 e falando para eles acerca de que havia necessidade que ele voltasse. Ou seja, Jesus nem tinha subido aos céus como ele foi, e ele já estava falando que precisava voltar. Então, essa volta de Jesus seria uma volta aonde ele reinaria nesse mundo com a sua igreja. Ou seja, quando a Bíblia relata lá no livro de Gênesis, Deus fala que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, é porque Deus, ele se agradou da sua criação. Se nós observarmos lá, nós vamos perceber que houve uma queda. Adão e Eva, eles caíram, eles perderam o caminho, eles perderam a direção, eles estavam no paraíso. O paraíso nada mais, nada menos do que como se fosse o quintal do palácio celestial de Deus. O jardim do Éden, um lugar construído para que o homem e a mulher pudessem habitar. Ali eu chamo de uma fatalidade, aconteceu um fato, uma fatalidade. Porque Deus não vai fazer provisão para a carne, a Bíblia diz que Deus não deixa se escarnecer. Então Deus não faz provisão para a carne, então Deus não premeditou que o homem caísse, pelo contrário. Deus apenas disse ao homem que havia uma árvore, uma certa árvore, um certo fruto que não se deveria tocar. Mas isso está se referindo não sair da obediência. O segredo é não sair da obediência. Enquanto nós nos mantermos obedientes a Deus, nós estaremos sempre habitando no paraíso de Deus.
Então, era essa a questão, do homem não cometer esse erro. Mas, por sua vez, em busca da curiosidade, em busca do homem usar o seu sentimento de percepção, que são os sentidos que Deus deu para o homem, os 5 sentidos, né? A visão, né? Olfato, o paladar, o ouvido, né? A audição, o toque. O homem usa os seus 5 sentidos e através desses sentidos, que são os sentidos da vida, que muitas vezes o homem tem errado, o homem tem caído, tem falhado. Então, diga-se de exemplo de Adão e Eva, que usou desse sentido e fracassou. Então, quando Deus, a Bíblia diz que Deus sempre vinha de manhã e de tarde ter com eles, conversar, Deus vinha palestrar, e Deus colocou Adão no mundo, ali no Éden, para que ele criasse todas as coisas, tivesse a oportunidade de poder de criação, que ele pudesse dar nome às coisas. Ou seja, Deus fez do melhor desse mundo e deu à sua família, mas ele não soube prevalecer, ele não soube guardar essa beleza de Deus. E o que tinha dentro do jardim do Éden? Uma árvore, que a Bíblia chama-se árvore da vida. Ou seja, Jesus, ele fala que o Pai, que ele é a videira verdadeira. Jesus, ele diz, eu sou a videira verdadeira, e ele diz, e meu Pai é o agricultor. E Jesus diz que toda árvore, né, toda vara, toda árvore que está em mim, ela dá frutos. Ele nos chama de ramo. Então, Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, nós somos os ramos. Então, veja bem, essa árvore no Jardim do Éden representava vida. Ou seja, quanto mais Adão e Eva se alimentassem dessa árvore, mais vida ele teria. Mas eles perderam esse direito de se alimentar dessa vida por conta do pecado que tão somente entrou na vida deles e entrou no mundo. Então, o que Deus fez? Deus amaldiçoou tudo que ele criou. Mas Deus, ele é Deus e só ele pode voltar atrás. Só ele pode fazer algo, ele pode se arrepender e se arrepender de ter feito, ele pode se arrepender de desistir e voltar atrás, porque ele é criador dos céus e da terra, e a Bíblia diz que ele tem todo o poder nos céus e na terra, e Deus faz o que ele quer, ele é o Senhor absoluto, ele jamais vai dar satisfação para o homem, porque lá em Eclesiastes fala quem é o homem para que ele, Deus, se lembre, ou para que Deus, no homem, busque conselho. Então, Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, o que Deus fez? Deus tirou Adão e Eva daquele lugar maravilhoso chamado de paraíso, os colocou para fora. É como se tivesse colocado eles para viver agora segundo os seus corações, seguir suas próprias vontades e as suas próprias paixões. E Deus colocou um anjo na porta do paraíso para que eles não retornassem. Porque o que tinha lá dentro de tão valioso? Era a vida eterna. Então o homem perdeu a vida eterna. Então Deus pensou em desistir do que ele criou, e a Bíblia diz que Deus quis amaldiçoar o homem e disse, maldito foi aquilo que eu criei. Mas ele voltou atrás. Por que ele voltou atrás? Porque quando Deus veio na terra, e eu tenho certeza que ele veio para executar o homem, mas quando ele chegou no paraíso, ele começou a ouvir um sussurro aqui, um sussurro ali, e chamar por Adão e por Eva, e eles não respondiam. Até que quando Deus se aproximou, eles disseram para Deus, Senhor, nós pecamos contra ti, nós erramos. Então, o que Deus achou maravilhoso ali, irmã Toninha, foi que o homem, sem que ele percebesse, ele agiu de uma forma bem peculiar, aquilo que nós, como cristão, pregamos hoje a palavra de Deus acerca do que Jesus veio nos ensinar, acerca do arrependimento, né? Então, o homem, Adão e Eva, eles contaram para Deus o que aconteceu. Da forma que eles contaram em forma de arrependimento. Então, Deus viu que houve arrependimento no coração de Adão e Eva, mas só que Deus, para cobrir aquele pecado naquele momento, o que Deus fez? Deus agiu através de um plano sobrenatural, porque o próprio Gênesis vai dizer que o homem ele falhou, a mulher falhou, mas ele chamou a mulher para perto dele. Ele tocou no ventre da mulher e disse que do ventre dela nasceria um que pisaria sobre a cabeça da serpente, e a serpente perseguiria o homem atingindo o seu calcanhar, ou ferindo o seu calcanhar. Mas ele profetizou que do ventre da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, ou seja, que esmagaria
o inimigo que ali trabalhou para que o homem caísse. Mas o que chama atenção é que Deus, vendo o homem caído, cabisbaixo e arrependido, Deus teve amor e Deus teve misericórdia. Ou seja, o que é que Deus está fazendo hoje? Deus está tendo amor e Deus está tendo misericórdia. Deus continua ainda agindo com misericórdia. Deus ainda continua agindo com amor. E Deus, naquele momento, fez um ato profético. Ele matou um animal, ele pegou o sangue do animal, ele sacrificou o animal, pegou o sangue, ofereceu a si mesmo como um sangue de sacrifício por expiação do pecado de Adão e Eva. Pegou a pele do animal, cobriu-os, ou seja, não deixou eles nu, despido e nem abandonado. Então Deus teve um gesto de perdoar, um gesto de amar, um gesto de proteger o homem, cobrir o homem e dar a ele de novo a chance. A única coisa foi que Deus não deixou ficar no paraíso. Precisou colocar ele para fora. Só que quando Deus o colocou para fora, Deus, ele trabalhou a expectativa de que no futuro próximo, Deus traria o homem de volta. Deus o colocou para fora para que ele pudesse caminhar com as suas próprias pernas. Por quê? Porque o homem, ele tinha que entender que ele tinha que aprender a amar a Deus, sem que Deus pedisse a ele, sem que Deus o cobrasse isso. Então, Deus queria mostrar isso para o coração do homem, que o homem precisava retornar para a casa do seu pai através do arrependimento, através do reconhecimento. Então, hoje as pessoas, elas precisam entender que elas têm que voltar para a casa do pai hoje, através de um único caminho, que é o arrependimento. Ninguém vai voltar para a casa do pai se não entrar pelo caminho do arrependimento, que é o caminho onde vai gerar a redenção do homem. A redenção do homem foi iniciada no Jardim do Éden, dentro do ventre desta mulher. Ou seja, a Bíblia fala que de uma semente, da mesma semente de um homem corruptível, né, que entrou o pecado sobre o mundo, a semente da mulher virá um homem de uma semente incorruptível que trará salvação e vida eterna para o homem. Ou seja, da mesma semente que entrou o pecado, também a mesma semente entraria um homem que traria redenção à humanidade. Então, Deus, ele colocou o homem no mundo para fora do Jardim do Éden. Ou seja, o homem agora não viverá mais ali eternamente. Agora, o homem, ele vai precisar viver, caminhar e aprender a cada dia, que todos os dias um dia de cada vez, para que ele reconheça seus erros, reconheça suas falhas, e que ali naquele momento de Adão, quando ele falha, quando ele erra, e Eva erra, e Adão erra, eles desbloqueiam os seus sentidos, e os seus sentidos ficam aflorados, e todos os sentidos jogam para todos os lados. Então, onde os olhos dele vê, já há um desejo, onde o seu ouvido começa a ouvir, já há um desejo, e aí são desejos e atrás de desejos que vão levar o homem a errar e a falhar. E o que vai fortalecer o homem é quando ele se voltar para Deus. Não há força nenhuma em ninguém se não estiver em Deus. Por isso que a Bíblia fala que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus ninguém pode fazer nada. As pessoas não podem acreditar que viver nesse mundo sem Jesus elas vão conseguir alguma coisa, pois não vão, porque é uma batalha muito grande espiritual, porque no mesmo dia que Jesus profetizou isso, fez algo profético, que o homem nasceria, da mesma semente nasceria um que julgaria essa terra, e que ele viria para pisar sobre a cabeça da serpente. Deus estava declarando guerra contra o inimigo da nossa alma, que é o diabo. Estaria declarando guerra contra as hostes malignas, que foram anjos decaídos, anjos que pecaram, anjos que fracassaram, e Deus naquele momento declarou guerra entre nós, Deus, contra as legiões malignas, que então vieram rodear a terra, fúria das obras de Deus. E o plano do inimigo era destruir aquilo que Deus criou, que é o homem, que é a mulher, que é a família. E o mais lindo de tudo isso é que Deus manteve unido Adão e Eva. Ou seja, porque Deus sempre quis que tudo fosse
uma família. O propósito de Deus sempre foi família. Então, a base de tudo, a base do cristianismo de Deus, a base do evangelho, da pregação de Jesus, do reino do Senhor, é a família, a construção do lar. Você pode perceber, né, Toninha, que a família é o mais atingido, a família é o mais afetado. Tudo o diabo trabalha para destruir a família, destruir o lar. Na verdade, Deus não quer que ninguém fique sozinho. Deus não quer, porque não há necessidade de ninguém viver solitariamente. Deus, ele criou as pessoas para se unirem, para ficarem juntas. Então, o inimigo faz de tudo para dividir as pessoas, separar as pessoas, porque esse foi o propósito no Jardim do Éden, separar os filhos do pai. Ali, o inimigo quis separar a criação do Criador. E ele faz isso até hoje. Só que tem um detalhe. Quando Deus colocou Adão e Eva fora do paraíso, Adão e Eva começou a andar sobre a terra. E veio o primeiro filho, veio o segundo filho, Deus não achou graça, porque não fazia aquilo que agradava a Deus. Veio o terceiro filho, o quarto filho, Deus não achava graça porque não agradava a Deus. Veio o quinto filho, o sexto filho de Adão, Deus não achava graça porque eles não agradavam a Deus, porque há uma necessidade da gente agradar a Deus também. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e ele realizará os desejos do seu coração. Então, o sexto filho. Quando chegou o sétimo filho de Adão, a Bíblia diz que Deus achou graça nesse. Por quê? Porque esse passou a buscar a Deus. Então, toda pessoa que passar a buscar a Deus, jovem, homens, mulheres, velhos, idosos, qualquer pessoa, seja uma pessoa que tem uma vida financeira abastada, uma pessoa, seja ela pobre, seja ela rica, seja ela uma pessoa que sabe ler ou não sabe ler, porque para Deus indifere se a pessoa é pobre, se a pessoa é rica, se ela tem dinheiro, se ela não tem dinheiro. Para Deus não me interessa. Jesus disse: todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Todos que invocarem, porque aqueles que buscam méritos nessa vida, ele busca para si, né? Quando a pessoa quer alguma coisa, ela busca para si. Mas o reino de Deus é para tantos quanto invocar o nome do Senhor. É para nós que temos abrigo hoje, temos casa. É para aquele que está agora debaixo de uma viela, de uma marquise, que está vivendo debaixo da ponte, do viaduto, andando pela rua parambulando. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, que ela clamar pelo nome de Jesus, ela vai ser atendida pelo poder de Deus que vai alcançá-la. Então, o plano de Deus foi um plano de salvação. A partir do sétimo filho de Adão, Deus achou graça e Deus passou a cuidar daquele momento e crê que é possível que, através do arrependimento, o homem possa se voltar para Deus. Deus acreditou nisso piamente, que é possível. Então, por que Jesus, então, ele diz isso no capítulo 24, acerca do versículo que nós lemos, 29, após a grande tribulação? Jesus está falando que após a grande tribulação, ou seja, se pegarmos de Gênesis, da partida do filho de Adão, Sete, o filho número 7, que também levou o nome de Sete, do filho dele para frente, até o nascimento de Jesus, a igreja, o poder de Deus andaram junto, o povo de Deus andou junto. Deus foi com Abraão, Deus foi com Isaac, Deus foi com Jacó, Deus foi com os patriarcas, Deus foi com os profetas, ou seja, eles passaram por dificuldades, passaram por lutas, passaram por provações, e tudo isso foi contabilizado para que o plano de Deus se estabelecesse. Deus permitiu o homem andar um bom tempo na terra, Deus permitiu a igreja dele andar um bom tempo na terra, para que aprendesse a se voltar para Deus, através da dor, através do sofrimento, através da dificuldade, e Deus ensinando o homem para que o homem voltasse para ele. Então, quando ele está aqui em Mateus falando acerca da grande tribulação, é porque ele está também afirmando a sua volta.
Muitos esperam o arrebatamento da igreja, porque Jesus falou aos seus discípulos, então, o que ele deixou claro? Que ele vai voltar, ele vai arrebatar a igreja de novo. Ou seja, pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que o paraíso, onde Adão e Eva foi colocado para fora e passou uma vida inteira sofrendo, onde o povo de Deus passou uma vida inteira sofrendo, não que Deus quis o sofrimento, ao contrário, é que Deus queria que o homem aprendesse que se faz necessário reconhecer, se faz necessário reconhecer o Criador. Muitas vezes tem pessoas agora sofrendo, tem pessoas agora passando momentos difíceis e a pessoa não sabe por quê. Mas às vezes tudo isso é um ensinamento. E eu vou dizer uma coisa para a senhora. Muitas vezes os problemas financeiros, sentimental, os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, não quer dizer que Deus não nos ama, não quer dizer que Deus está nos castigando, que Deus está pesando a mão sobre nós. Não é isso. Deus está nos preparando para nós voltarmos para o paraíso. Aleluia. Voltarmos para o paraíso de onde nós saímos, de onde os nossos pais foram tirados. Então, Deus está de braços abertos, esperando que todo filho dele, criado por ele, volte para o paraíso. Tem muita gente que já voltou para o paraíso, tem muita gente que já voltou, mas tem muita gente que ainda não voltou. Por isso que ainda continua enfrentando tribulações, tempestades, mas se nós observarmos no longo da história, desde muito tempo atrás, nós já estamos observando quantos acontecimentos que nós estamos vendo na terra. Quando os discípulos chamaram Jesus, no versículo 3, à parte, perguntou: Jesus, nos diga, nos mostra quais são os sinais da sua volta. Muitos sinais já têm acontecido, a terra ela tem sofrido seus terremotos, a parte marítima das águas, as águas têm inundado a terra de diversas maneiras, nós temos visto muitas erupções de vulcões, nós estamos vendo a atmosfera diferenciada, nós estamos vendo o ar diferente, os anos se passam muito rápido, nós estamos vendo hoje uma guerra muito grande entre pais e filhos, filhos com seus pais, relacionamentos conturbados, e nós estamos vendo reino contra reino, nações contra nações, nós estamos vendo ameaças de guerra, mas a gente vem no longo de anos vendo tudo isso, só que o que eu quero dizer é que as coisas vão ficar um pouquinho pior daqui para frente. Muitos até sonham que algo vai melhorar nesse mundo, mas infelizmente, eu não posso afirmar que vai melhorar. Por quê? Porque Jesus disse que vai voltar. E quando a Bíblia fala que Jesus ele vai voltar, ele vem para duas coisas. Primeiro, ele vem para salvar as nossas almas. Ele vem para nos socorrer, porque vai acabar esse tempo de angústia, esse tempo de sofrimento. Houve muitas mortes, muita gente de Gênesis, irmã Toninha, até hoje, muita gente morreu na história da criação do homem. Muitos morreram de morte assim, coisas horríveis. Pessoas morreram doentes, pessoas foram decapitadas, houve pessoas foram injustiçadas. Então, no longo dessa vida, só que os que morreram em Cristo, os que morreram em Deus, essas almas que todas morreram, elas todas estão com Jesus agora no céu. Elas estão com Jesus no céu. Então, essas almas, elas vão vir com Jesus no dia da sua volta. Então, o capítulo 24 está dizendo que Jesus vai voltar. Então, nós temos que nos preparar, porque nós estamos vivendo o século 21, nós estamos no calendário judaico, já nos aproximando, tá, para o milênio. Tá? Estamos caminhando para o milênio. A gente não chegou nele ainda, estamos perto, estamos caminhando. Nós somos a última geração, não tem geração depois da nossa. Então agora vai se cumprir a profecia de Daniel. As 70 semanas de Daniel há de se cumprir. Fala-se 3 anos e meio de tribulação na terra e depois fala de 3 anos e meio de tribulação na mão do anticristo. É verdade, a Bíblia fala que um iníquo há de
dominar a terra, há de se manifestar nesse mundo. Então, tudo que nós passamos até agora, tudo isso está sendo uma preparação para as nossas almas, para nós voltarmos para o Senhor. Por quê? Porque no céu não vai entrar uma alma que não ame a Deus. No céu, no arrebatamento, na volta de Jesus, vai subir com Cristo, vai estar com Cristo os que se arrependerem dos seus pecados, os que dobrarem o seu coração, os que reconhecerem as suas falhas. Não importa o tamanho do pecado, o tamanho da falha, o que importa é o reconhecimento, o arrependimento. Não pode morrer sem que pelo menos se arrependa dos seus pecados e entenda que Deus o criou para que Deus pudesse habitar com ele. A volta de Jesus, por que Jesus volta? Porque ele vem para buscar a sua família. Deus, ele não desistiu da família, ele não desistiu porque ele nos mantém vivo, porque manteve vivo Adão e Eva. Se ele manteve Adão e Eva vivo, é porque ele não desistiu de nós. Então, ele permitiu passarmos por grandes tribulações, mas ele não desistiu. Então, agora ele vai voltar. Então, ele falou para os discípulos, eu vou voltar, acabou o sofrimento, acabou. Iniciou, então, o princípio das dores. Quando ele declarou a sua volta, iniciou o princípio das dores, quando Jesus entrou montado num burrinho em Jerusalém, né? Uma passagem da Bíblia que fala que Jesus entrou montado num burrinho em Jerusalém, e ele entrou e todos batiam palmas e gritavam, hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ali, Jesus ele estava declarando para os seus discípulos, que também não sabiam, que ele era o Messias enviado. Então, a gente vê as profecias de Isaías, a gente vê como que o profeta Isaías, ele foi um dos profetas que mais, Isaías foi um dos homens servos de Deus que mais profetizou acerca da vinda de Jesus Cristo sobre esse mundo. Então, estava para chegar o enviado na terra, o que mudaria todas as coisas. Quando Jesus chegou nesse mundo, ele pregou acerca do evangelho do reino do Pai. Então, veja que o homem estava fora do paraíso e agora vivendo meio que sozinho. E o Espírito Santo de Deus, poderoso Espírito Santo, ele habitou somente em sacerdotes, em reis, em príncipes, mas não em todo mundo. Mas então, o que a Bíblia diz? Então, o homem andando desgarrado como ovelha fora do aprisco, sem pastor, sem ninguém que tivesse misericórdia e bondade. Então, Deus Pai Todo-Poderoso enviou seu Filho, João 3,16, porque Deus enviou seu Filho, né, Jesus Cristo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas percebe que o versículo diz assim, porque Deus amou o mundo, amém? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Deus não vai voltar para salvar só os homens. Deus não vai voltar para salvar só a humanidade, ser humano. Deus vem para curar a terra. Então, em nome de Jesus, onde houver agora um irmão me ouvindo, se prepare, porque Deus está voltando. Jesus está voltando para a terra. Jesus esteve na terra por 33 anos. Jesus prometeu em Mateus 24 para os seus discípulos, eu vou voltar para vos buscar. Só que ele disse bem claro, ele morreu pelo mundo e não somente por nós homens. Então há uma promessa de cura para essa terra. Há uma promessa de cura, de libertação para a terra, o mundo que ele criou. Os homens estão destruindo, os homens que andam desgarrados, os homens que andam como ovelha fora do aprisco, os homens que lá em 1 João fala, existem os filhos de Deus e existem os filhos das trevas. Há quem diga, aqueles que não respeitam a Deus. Lá em 1 João, João fala acerca do anticristo, mas ali em 1 João, ele está falando acerca do espírito do anticristo. Existem duas coisas, o espírito do anticristo que se manifestou desde 1 João até o presente momento, e tem a segunda questão do anticristo que é a sua presença. Nós estamos prestes a ver o iníquo na terra, prestes a ver, mas por enquanto nós estamos só vendo o espírito dele rodear a terra. O espírito do anticristo está gerando na humanidade um sentimento de distanciar-se de Deus, não acreditar mais em Deus. Então tem muita gente que não acredita mais no Senhor Jesus, na profecia do Senhor Jesus. Tem muita gente que não acredita na Bíblia, não acredita mais na pregação da palavra. Tem muita gente que já não leva a sério mais a cura, a libertação. Tem muita gente que está vivendo o seu próprio caminho.
E muitas pessoas estão a cada dia criando uma nova religião, seguindo um novo Deus. As pessoas acreditam que uma vaca é um Deus, um camelo é um Deus, um elefante é um Deus. As pessoas acreditam que a lua é Deus, a estrela é Deus. As pessoas acreditam que o sol é Deus. Todos os dias as pessoas estão vivendo segundo os seus caminhos. Do mesmo jeito que Adão saiu do paraíso, as pessoas estão vivendo no mundo e elas estão sendo provadas o tempo todo. Muitas estão morrendo sem Cristo e estão ficando no Hades, no Seol, no abismo, no inferno. E outras estão morrendo em Cristo e estão em Cristo agora e elas retornarão com Jesus quando Jesus agora está por vir. Então agora se faz necessário que a igreja comece a trabalhar o seu coração. Agora não é hora de ninguém sair da igreja, não é hora de ninguém abandonar Jesus, agora não é hora de ninguém largar a cruz, não é hora de ninguém agora esmorecer o coração, não é hora agora de ninguém andar cabisbaixo. É difícil, quando você tenta ser cristão no mundo hipócrita, arrogante, no mundo de mentira, de inveja, de vaidade, onde é verdade que estamos lidando com pessoas aí fora que não amam a Deus. Então, o que a Bíblia diz lá em 1 João? Quando João fala acerca do anticristo, ele está falando daquelas pessoas lá em 1 João que estavam no meio da igreja, aqueles que comiam no nosso meio, ceiavam conosco, aqueles que dividiam o pão da ceia, o cálice, o vinho, aqueles que comungavam conosco, e hoje eles saíram da presença de Deus, se afastaram de Deus e se tornaram o anticristo. Tem muita gente que agora deixou de seguir a Jesus, se tornou o anticristo. O que é isso? É o espírito do anticristo que paira sobre a terra e para que as pessoas possam rejeitar o poder de Deus. Mas Jesus, ele vem com grande poder e com grande promessa. Então, o Senhor está dizendo logo em seguida, após a grande tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade e as estrelas não darão mais o seu firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, a primeira coisa que vai acontecer, que está para acontecer, é que se cumpra as 70 semanas de Daniel, ou seja, a profecia de Daniel. Os 3 anos e meio fala da tribulação. Há quem diga que quem espera o arrebatamento da igreja que seja um rapto. Eu vou afirmar, segundo a palavra de Deus que nós lemos, não me parece ser um rapto, porque o versículo 29 está falando que logo após, então vai acontecer uma grande tribulação. Não tem como aqui dizer que Jesus vai arrebatar a igreja antes de uma grande tribulação. De todas as tribulações, de todas as pandemias, de tudo que nós chamamos de caos e de dificuldade que nós já passamos nesse mundo, ou seja, nós não passamos tamanhos problemas que ainda essa humanidade há de ver. O que vai nos fortalecer hoje é o que a senhora está fazendo, irmã Toninha, todos os dias pregando essa bendita palavra, todos os dias evangelizando a fé para o coração das pessoas. O que vai acontecer é que milhares de pessoas, elas vão começar, em toda parte do mundo, elas vão começar a entender que não conseguirão mais viver sem Jesus. O Espírito Santo para qual ele veio. A Bíblia diz que Jesus Cristo ressuscitou no 3º dia. Mataram Jesus. Jesus, ele morreu e a Bíblia diz que quando ele morre, ele vai ao inferno, ele prega a palavra a todas as pessoas que morreram antes da sua ressurreição. E essas pessoas, quando ele ressuscita ao 3º dia, uma multidão de gente presa no Hades, no Seol, uma multidão de almas sobe aos céus e a Bíblia diz que eles estão todos agora junto ao seio de Abraão, junto a Deus. Mas o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos é o mesmo Espírito que começa a ressuscitar muita gente hoje. É o Espírito Santo que ressuscitou Jesus,
que me ressuscitou a senhora irmã Toninha, ressuscitou todos esses irmãos que estão agora aí conectados, e tantos outros que estão no mundo todo. Então o Espírito Santo ele começa a ressuscitar pessoas em toda parte do mundo, pessoas que estão na sarjeta, pessoas que estão vivendo no submundo da vida, pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo dentro da igreja, pessoas estão sendo tocadas todo momento pelo Espírito Santo, ele está salvando pessoas, ou seja, ele está conscientizando as pessoas que é tempo de voltar para Deus. Jesus, quando veio no mundo, ele pregou acerca do reino do Pai. Percebes que Jesus não pregou sobre ele. Jesus não veio aqui para falar dele. Jesus veio para falar, eu vos trago novos céus, eu vos trago um novo reino, e esse reino é do meu Pai. Jesus veio nos lembrar do reino do Pai. Jesus veio dizer para nós assim, lembra quando Adão e Eva pecou? Meu pai colocou eles para fora do paraíso, depois eles só sofreram. Aí veio uma geração inteira depois de Adão e Eva e todos sofreram. Aí eu vim a esse mundo para pregar o evangelho do meu pai. Ou seja, eu vim de novo avisar vocês que eu vou voltar. E aí, quando eu voltar, eu vou habitar com vocês. E vocês voltarão para dentro do paraíso. E o que tem dentro do paraíso, que eu falei? A árvore da vida. Deus, quando tirou o homem do paraíso, o homem não passou mais a viver mais do que 80, 90 anos, se tornou enfado. O homem poderia viver até 800, 900 anos, mas agora o homem vive até 60, 70, 80 anos, porque já é cansaço, é enfado. Mas há uma promessa de Jesus que quando nós voltarmos de volta para o paraíso, da onde não deveríamos ter saído, onde está a árvore da vida, nós vamos reinar para sempre de novo e não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Então eu quero falar para você que está reclamando, que está doente, que está enfermo, que está aí cansado da vida, que está passando humilhações, tudo isso aí é para provar tua fé, é para provar teu caráter. Você está sendo forjado na fornalha do Senhor Jesus Cristo. Então abra teus olhos, destapa teus ouvidos, toda essa provação, essa dificuldade que você está enfrentando, é só para você entender que você vai voltar para Jesus. Você vai voltar. Agora, lá no livro de Tiago, Jesus está dizendo assim, o que nós estamos passando agora é uma leve, momentânea tribulação que gera um peso de glória. Então, onde superabundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Onde nós fracassamos, onde nós erramos, vai superabundar a glória de Deus. E a Bíblia diz que depois desse momento de tribulação, desse momento de sofrimento que estamos passando agora na terra, e ainda há de vir uma tribulação maior, porque há de se concretizar uma grande tribulação que vai vir através de um pacto de aliança do homem na terra, trazendo paz, um pacto onde nós estamos vendo o mundo caminhando rapidamente, de uma forma desenfreada para a infração, a questão financeira, a questão trabalhística. O governo não acha a ponta da corda para organizar o mundo, os países estão desesperados em relação a valores financeiros, eles estão tentando buscar uma saída, não encontra, pensando que a China vai brigar com os Estados Unidos, vai ter uma guerra nuclear. Na verdade, nós temos que ficar de olho no Oriente Médio, nós temos que ficar de olho no pessoal do Islã, temos que ficar de olho nos árabes, temos que ficar de olho em Israel, porque ali ainda há de acontecer uma guerra, ali ainda pode acontecer uma briga, uma guerra que pode afetar o mundo todo, onde pode abalar financeiramente os mundos. Então, não vem coisa boa muito pela frente. Pastor, então o que eu tenho que fazer hoje? Você tem que continuar firme com Jesus, esperar a volta de Jesus. É isso que você tem que fazer. Você não vai mudar o mundo, eu não vou conseguir mudar o mundo, eu não vou conseguir, por mais que eu queira entrar na política, já colocaram um presidente ali para tentar mudar o país e olha só, ele não consegue trabalhar, ele não consegue exercer seu mandato, não deixam, e então há uma briga por poder, uma briga por corrupção. Então a gente tem que parar e pensar que agora é hora de nós sentarmos dentro de casa, com a nossa família, e pregarmos a palavra de Deus para os nossos filhos. A Bíblia diz que ensina a criança agora no caminho que ela deve andar enquanto é pequena, porque depois, mais tarde, ela vai te dar muita dor de cabeça. Então, Jesus vai voltar. Eu não sei se essa volta vai se dar agora na minha idade,
não sei se vai chegar na idade dos meus filhos ou dos meus netos, eu só sei que está muito perto essa volta, porque nós estamos numa geração complicada, século 21, estamos em 2021, há uma reunião para 2030, nesses 10 anos agora para frente, muita coisa espiritual vai acontecer nesse mundo que estamos vivendo, e nós temos que ficar atento a isso. E muita gente focado só nas coisas materiais, tem muita gente só preso nas coisas materiais. Sim, nós estamos nesse mundo e a gente precisa de uma sobrevivência. Então, preste atenção, se você acordar após esse culto que estamos fazendo aqui, essa live agora dessa madrugada, se você deitar daqui a pouco e acordar de manhã, e se você puder ir para o seu emprego, você vá. Você teve vida, vá para ele, vá lá. Você trabalha, faz a sua parte ainda. Se você tiver escola, faculdade, vá para lá. Se você quiser, ainda tiver uma chance de se relacionar, tiver como se casar, se você tiver uma oportunidade de viajar, você faça tudo isso normalmente. Não se apegue a isso. É isso que Jesus está dizendo. Não se apegue a isso. Mas entenda que você tem que continuar vivendo, mas lembrando que você tem que estar aqui, ó, esperando saber que Jesus, ele vem, ele vai chegar daqui a pouco, e essa tribulação vai ser o grande sinal. Pastor, quando eu vou saber a volta de Jesus? Através dos sinais, através das tribulações. Quando o cerco fechar, as coisas apertarem, você vai entender. Após os 3 anos de tribulação, a Bíblia fala que vai acontecer o que nesses 3 anos? O juízo de Deus. Deus vai trazer juízo sobre a terra. Deus vai tocar no ímpio. Deus vai tocar naqueles que realmente não querem obedecer. Então, a primeira vinda de Jesus a esse mundo, ele veio com misericórdia, ele veio com bondade, ele veio, nasceu na manjedoura, ele veio de família pobre, ele deixou o homem bater nele, ele deixou o homem humilhá-lo. Jesus veio para o simples de coração, ele veio para todas as pessoas que estavam com a vida destruída, ele veio para o pior pecador e ele veio para salvar. Só que a Bíblia diz que ele subiu aos céus, e a Bíblia fala assim, que conversando com um discípulo dele, ele falou: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou rogar o Consolador, o Espírito Santo, e ele vai descer, e quando ele vir, ele vos ensinará todas as coisas. Então veja bem, nós temos um recurso para não estarmos sozinhos aqui, para termos uma direção, para nos mantermos firmes. Então como é que eu vou me manter firme até a volta de Jesus com o Espírito Santo, ouvindo o Espírito Santo, obedecendo o Espírito Santo? Nós temos um parâmetro a seguir, é o Espírito Santo. Se você não aceitar o Espírito Santo na sua vida, você não vai conseguir andar com a sua própria cabeça, com o seu próprio coração. Eu estou falando para pessoas que estão aqui na live, tira o seu coração das coisas materiais, tira seu coração das coisas terrenas, entrega o teu caminho a Deus, coloca o teu coração à disposição do Espírito Santo. Tem gente perto de você desavisado, tem amigos, irmãos, parentes, colegas de trabalho, tem gente de escola, tem vizinho que está desavisado, tem gente que está preocupado com o que passa na televisão, preocupado com essa pandemia, preocupado. Tem muita gente pensando que o mundo vai acabar por causa da Covid-19. A Covid, ela não chega nem perto do que ainda está por vir. Essa doença, essa enfermidade não chega nem perto do que ainda vem aí afora, pelo mundo afora. Só que dentro do juízo, irmã Toninha, dentro do juízo que Deus julgará a terra nos 3 anos e meio de tribulação, que a Bíblia está falando, existe uma profecia em Joel no capítulo 2, que o Senhor Jesus diz que nos últimos dias, ele fala assim: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e o meu espírito vai vir. Se a gente achou tão poderoso Atos dos Apóstolos, os milagres, os prodígios, a maravilha, a manifestação do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, a gente viu o Espírito Santo descer sobre os discípulos, sobre os apóstolos, e possuíram eles, e Pedro, depois que estava cheio do Espírito Santo, saiu, pregou para 3.000 almas, e aquelas almas se converteram, e a sombra de Pedro curava, os milagres de Paulo, a gente se impressiona em ver o prodígio de Deus, o poder de Deus. Olha, o que está para acontecer no meio da tribulação é o seguinte: vai descer juízo de Deus sobre a terra, só que tem um detalhe: aqueles que estão em Cristo, o Senhor vai guardar e proteger da grande tribulação. E o Espírito Santo vai estar com a igreja de uma forma tão poderosa, irmã Toninha, que a senhora vai estar pregando numa live como essa, a senhora vai estender a mão assim na tela
do seu aparelho, pessoas lá no Japão vão ser curadas na hora, imediatamente. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo vai estar na boca do crente, o poder do Espírito Santo de cura, de libertação, de salvação vai estar vai estar na boca da igreja. Nós, igrejas do Senhor, vamos estar tão cheios do Espírito Santo, passando por tamanhas tribulações, que nós vamos estar pregando, nós vamos atravessar a rua, vai ter gente do outro lado da rua, pedindo a morte, desesperado. Nós vamos encontrar lares, famílias desesperadas, e nós vamos entrar nessas casas e vamos pregar Jesus no meio da tribulação, e essas pessoas vão aceitar Jesus, elas vão se arrepender, vai haver conversão em massa, vai haver conversão em massa, vai acontecer no meio da tribulação, sabe o quê? Um grande avivamento, as pessoas se converterão a Jesus Cristo em massa, uma multidão de gente vai aceitar Jesus, porque o desespero vai ser tão grande, mas a igreja vai estar presente na terra, a igreja vai estar passando pela tribulação, mas a igreja vai estar firme, vai estar forte por causa da profecia de Joel, capítulo 2, que diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos profetizarão, os vossos filhos terão sonhos e visões, e os vossos anciões serão cheios da minha glória. Então se prepare, você que vai esperar a volta de Jesus, você que vai enfrentar, quem sabe a tribulação está chegando aí, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, não sei, quem sabe a tribulação está vindo, e se você estiver vivo, e você sentir que a tribulação chegou, as coisas apertaram, se prepare, está vindo o reforço de Deus para a igreja, está vindo poder, Jesus está vindo, mas ele vai mandar poder antes da sua volta, ele vai mandar poder, vai mandar unção no meio do povo dele, e o povo dele vai estar profetizando pela rua, a gente vai estar profetizando nas praças, a gente vai estar profetizando dentro dos mercados, nós vamos estar profetizando dentro da igreja, nós não vamos pregar só dentro da igreja, nós seremos pregadores de rua, seremos pregadores de praça, seremos pregadores de viela, você vai estar possuído do poder, a sua mão vai pegar fogo, aonde você tocar vai haver milagre, transformação e cura. Ei, se prepare, não reclame hoje de sofrimento, de dor, de um monte de coisa, acalma-te, porque quando Jesus chegar, ele vai acabar com tudo isso. Quando Jesus chegar nesse mundo, vai acabar a dor, vai acabar sofrimento, vai acabar a enfermidade, vai acabar todas as coisas. Sabe por quê? Porque na volta de Jesus vai acontecer um grande milagre no ser humano. E sabe qual que é o milagre que vai acontecer? Jesus prometeu aos seus discípulos que daria para a igreja um corpo glorificado. Esse corpo que a gente tem muitas vezes, que é um corpo doentio, ó. Esse corpo fraco, esse corpo vai acabar e vai então nascer um corpo glorificado, um corpo justificado, um corpo onde não haverá mais doença, um corpo que não haverá mais problema. Então, a Bíblia diz que o juízo de Deus vai descer sobre a terra nessa grande momento de tribulação. O anticristo ele vai estar operando, nós vamos chegar até ver ele. Ele não vai poder tocar em nós, por quê? Porque os 3 anos e meio, os 3 primeiros anos e meio é do juízo de Deus. Os outros 3 anos e meio vai ser a presença do anticristo. Mas quando o anticristo se manifestar no final dos 3 anos e meio, a Bíblia diz que no soar da última trombeta, pastor, e onde está isso? No versículo 29, nós lemos aqui o versículo 29, agora o versículo 30, Mateus 24, versículo 30, diz assim, logo após a grande tribulação, do versículo 29, o versículo 30 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma e outra extremidade da terra. Quando Jesus voltar, ele virá nas nuvens. Jesus vem nas nuvens com poder. Quando o anticristo tentar tocar na igreja, quando o anticristo tentar dizer, agora eu vou dominar a terra, agora eu vou tocar nos crentes, agora eu vou pegar vocês, quando ele ameaçar a igreja, de tocar na igreja, Jesus aparece nas nuvens, aleluia, e ele desce com uma multidão de almas, sabe aquelas almas, sabe o teu parente que morreu em Cristo Jesus, sabe a tua família, teus amigos que morreram em Cristo Jesus, que estão com Cristo agora, você vai ver eles descerem junto com Jesus, sentado num cavalo branco nas nuvens,
E muitos anjos vão descer junto, muitos anjos vão descer, e esses anjos, quando descerem, a Bíblia diz que vai haver a separação entre o joio e o trigo. Agora a gente fica junto com o trigo, agora a gente fica junto com o joio e trigo fica junto, ninguém mexe com ninguém, deixa o trigo aí quietinho, deixa o joio quietinho aí. Pastor, não suporta aquele irmão, aquela irmã, fulano, ciclano, bertrano, não toque em ninguém. Agora é hora de você orar. Agora é momento da igreja orar pelos inimigos, ora pelos que te perseguem, ora pelos que te caluniam, ora pelos que te jogam pedra, ora por aqueles que te amaldiçoam, ora por eles, ora, o teu patrão não cuida bem de você, tá difícil, aguenta as pontas, e se perder o emprego, Jesus, ele vai abrir outra porta, porque a vida continua, você não vai poder brigar, você não vai poder ameaçar ninguém, eu sei que a gente é fraco, a nossa carne quer engolir o próximo, mas a Bíblia está dizendo que nós temos, como o apóstolo Paulo disse, combater o mal com o bem, então nós precisamos ser crente agora. Ninguém pode morrer. Se alguém agora cometer um vacilo, tropeçar numa pedra, cair, bater a cabeça e morrer, não pode morrer sem Jesus. Se cuida, meu irmão, você não pode morrer sem Jesus. Você tem que estar atento ao atravessar a rua, pegar o ônibus, andar de carro, andar de trem, andar de avião. Você, ao comer qualquer coisa, fique atento. Igreja de Jesus Cristo, fique atento, nós estamos diante do Novo Testamento. Eu estou lendo o Novo Testamento, eu estou lendo em Mateus 24 e agora eu li o versículo 29, está dizendo que Jesus vai voltar depois de uma grande tribulação. Pastor, quando é que vai ser a grande tribulação? Não sei, pode ser que seja daqui 1 ano, 6 meses, 3 meses, 4 meses, não sei. A hora que estourar uma guerra no Oriente Médio, fique todo mundo atento. Fique todo mundo atento, a gente fica olhando para Facebook, Instagram, fica olhando só para as redes sociais, fica olhando para o Jornal Nacional, fica vendo essas emissoras que só falam de vacina e que só falam de não sei do que. Essas coisas não vão resolver nada, essas coisas não mudam nada a vida de ninguém. O que muda é o poder de Deus, é a palavra. Aquele que invocar o meu nome será salvo, diz a palavra. O que Deus está dizendo para nós aqui é o que ele disse lá para Jeremias. Jeremias estava orando, Israel estava de cabeça para baixo e havia um desespero muito grande, então Deus se manifesta na oração de Jeremias e fala assim, Jeremias, quando Jeremias olha para Deus, Deus fala assim, clama a mim, Jeremias, diga a esse povo, clama a mim e eu responderei. Então é tempo de você invocar o nome do Senhor. Então, eu quero profetizar sobre a sua vida, porque se você estiver com Cristo agora mesmo, se você estiver com Jesus agora mesmo, se você estiver com o Espírito Santo agora mesmo, para onde você direcionar a tua mão, ele vai direcionar junto com você. Para onde você estender a tua mão agora, se você tiver que orar por alguém, se você tiver que abençoar alguém, é agora que Deus vai te usar. Deus vai usar você agora, nessa geração. Deus vai te usar para orar pelo enfermo, Deus vai te usar para orar pelas pessoas desesperadas, pelas pessoas que estão angustiadas, pelas pessoas que estão feridas. Então, Deus vai usar os seus servos. Joel capítulo 2, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os meus servos e as minhas servas serão cheios do meu Espírito Santo, cheio. Eu quero profetizar, pessoas que estão nessa live, serão cheias do Espírito Santo, cheias do poder de Deus, cheias da graça de Deus, cheios da unção de Deus, cheios da glória de Deus. E eu quero manifestar cura sobre quem está na live. Eu quero profetizar libertação. Quem está aí agora na live, receba cura. Agora, em nome do Senhor Jesus. Seja tocado agora nas suas pernas, seja tocado nos ossos, seja tocado no nervo, seja tocado na junta, seja tocado na medula, seja tocado agora em todas as partes do seu corpo. Pressão, artéria, tudo volte a funcionar normalmente, em nome do Senhor Jesus. Portas trancafiadas, documento na mão da justiça, documento na mão de juiz, em nome de Jesus. A igreja está na terra, o Espírito Santo está na terra e ele nos enviou para que pudéssemos fazer, aleluia, o que ele nos mandou fazer. Ele diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Ele diz que em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome tocarão em serpentes, em meu nome comerão coisas mortíferas e não vos causará dano algum. Aleluia. Receba agora, você que está nessa live, o poder de Deus e saia para vencer amanhã logo bem cedo. E saia para conquistar logo amanhã bem cedo. E levante a sua cabeça, porque o seu Deus, ele prometeu a sua volta. O seu Deus prometeu que voltaria. Jesus está chegando aí e ele vai vir sobre as nuvens. E a igreja vai ver. A Bíblia diz que quando ele aparecer nas nuvens,
Ele vem dos quatro cantos arrebanhando o seu povo, buscando o seu povo, e a primeira coisa que ele vai fazer ao chegar nessas nuvens, ele vai arrebatar, ele vai resgatar, ele vai pedir que a terra, o cemitério, o mar, dê os seus mortos, os mortos ressuscitarão, haverá um grande tumulto. Nós lemos aqui que ele vai chegar num barulho de trombeta, ele vai chegar com alarido. Jesus não vai chegar em silêncio nesse mundo, ele vai chegar numa altura nas nuvens que todo olho vai ver, o mundo inteiro, reis e príncipes, sacerdote, e ele diz o quê? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Ninguém vai entender na hora, haverá choro, muita gente vai se arrepender. Quando Jesus aparecer nas nuvens, tem muito crente aí que não dá valor para nenhum evangelho, tem muito crente que não está dando valor para a palavra de Deus, tem muito irmãozinho que não está dando valor, tem muito irmão que está bravo, nervoso, porque está sendo perseguido, está bravo porque as coisas não estão dando certo, mas não está dando certo mesmo. As coisas estão cada vez pior, e vou dizer para você, está pior para quem é firme com Deus e está pior para quem não é firme com Deus. Então você que não está firme com Deus, está reclamando, está brigando, está nervoso, saiba que aqueles que estão firmes com Deus também não está dando muito certo também não. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa tribulação muito grande. Jesus disse, no mundo sentireis aflições, tem de bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo e vós vencereis. Então, levanta a sua cabeça, você está passando por um momento agora difícil, mas se Deus amanhã quiser mudar esse quadro, ele vai mudar. Se Deus amanhã achar por bem que você acorde e tudo dê certo, Deus quis, Deus manifestou, você tem que entender que em tudo você deve dar graças ao Senhor. Em tudo dê graças ao nome do Senhor. Eu te dou um conselho, continua sorrindo para Deus, continua amando a Jesus Cristo, continue levantando as suas mãos para o alto, porque ele vai ressuscitar os mortos e logo em seguida vai acontecer o arrebatamento da igreja. E nós que estamos vivos seremos arrebatados pelo Senhor nos ares. O Senhor vai nos arrebatar nos ares. Agora você só está passando por um momento de dificuldade. Então creia no Senhor Deus de Israel nesse momento. Levante o seu coração, levante a sua vida. Agora se coloque de pé, o seu espírito fique de pé, o seu espírito dentro de você fique de pé diante de Deus, olhando para o alto, porque é do alto que vem o socorro, e o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, em nome de Jesus. Então, eu peço a você nesse momento que me vê e que me ouve, que você, se está afastado, volte agora para Jesus. Volte, porque Jesus, ele está vindo buscar de novo o seu povo. E ele vai nos colocar de volta dentro do paraíso. Ele vai nos colocar de volta onde está a árvore da vida. Ele vai nos colocar de volta para sermos protegidos por ele. Ele vem, dessa vez, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vem como leão da tribo de Judá. Ele vem com justiça. A Bíblia diz que dessa vez Jesus não vem com misericórdia, nem vem com bondade. Ele não vai vir. Ele vai vir com justiça. Ele vem para julgar. Ele vem para julgar. E vou dizer uma coisa para a gente encerrar. A Bíblia diz em Apocalipse que há uma taça diante de Deus. Uma das taças que estão diante de Deus são taças do juízo. Ele vai virar essa taça de juízo sobre a terra, na cabeça dos ímpios. Infelizmente, é uma realidade que está no Apocalipse. Essa taça, ela contém as orações do justo. Ela contém todas as orações que você fez até hoje. Sabe aquelas orações que você orou e que você não viu nada acontecer? E até hoje você questiona por que a minha oração não foi respondida. Naquela taça está todas as orações. E a Bíblia diz que Deus acolhe as orações do justo, sobe como incenso aos céus. E o Senhor diz assim, que no dia do juízo, ele vai derramar essa taça sobre a terra. E o Senhor diz assim, todos que oraram, pediram algo a ele, e não se manifestou nessa vida, mas o Senhor diz assim, que quando ele voltar, tudo que você pediu a Deus, ele vai entregar para você. Ele vai dar para você. Tudo que você orou e que você não obteve resposta, o Senhor diz assim, eu darei a você na minha volta. Você entende? Jesus está chegando. Foi por isso que ele falou para os seus discípulos. Os seus discípulos disseram, Senhor, nos dê o sinal da sua volta. Ele falou, vocês vão ver. Os discípulos eram camponeses. Eles conheciam bem o tempo do plantio. Nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar, porque não foi falado por Deus.
Mas nós conhecemos o tempo da sua volta. Porque ele deixou muito claro em Mateus o tempo da sua volta. Ele falou para os discípulos, vocês são camponeses, vocês conhecem de semente, vocês sabem que vocês plantam e sabem que daqui 6 meses vem a colheita. Jesus disse, assim será vindo o Filho do Homem. Então prepare. Então se preparem para plantar agora. Porque tudo que nós plantarmos agora nós vamos colher. Plante agora a sua fé, o seu amor. Amanhã, se você puder ir para a igreja, mais perto da sua casa, vá. Não deixe de assistir o culto, não deixe de participar dos cultos, não deixe de honrar o sacerdote, não deixe de estar na igreja, não deixe de contribuir na obra de Deus. Faça o seu papel como um bom evangelista, como um bom pregador da palavra, como uma boa profetisa, como um bom profeta de Deus. Seja um servo de Deus incansável nessa geração. O apóstolo Paulo disse assim, pregue a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Seja igual a irmã Toninha, que prega a tempo, fora de tempo, com pretexto e sem pretexto, todos os dias, incansavelmente. Temos que nos deixar gastar e nos desgastar fazendo a obra de Deus e fazer com amor. Eu quero abençoar você, quero que você feche os seus olhos agora onde você estiver. Eu quero orar pela sua vida e abençoar você e dizer para você, tem um caderno de oração ali na mão da Antoninha, nós vamos orar. Eu quero dizer para você que está aguardando Jesus voltar, ele vai vir. Ele virá com poder e glória. Jesus está chegando aí. E ele vem para desfazer toda a obra do diabo. Ele vem para pisar na cabeça de Satanás. Ele vem para destruir com o anticristo, a besta e o falso profeta. Jesus vem para acabar com a corrupção na terra. Ele diz que vem para mudar. Há uma profecia na palavra de Apocalipse, diz que ele vai mudar o mundo. E Jesus diz assim, eu venho sobre a terra para reinar na terra com os meus escolhidos. Olha, se prepare, nós vamos viver 1000 anos, o milênio chega, nós vamos viver 1000 anos com Jesus aqui na terra. 1000 anos, prepare-se, nós vamos viver 1000 anos com Jesus aqui na terra. As coisas não estão acabando assim, não. Não vão se acabar assim, não. Nós vamos viver 1000 anos com Jesus aqui. Então você vai ter mais tempo para viver nesse mundo. Mesmo que você morra agora, hoje, você volta com Jesus no arrebatamento, quando ele vir. Agora, por esses dias, daqui a um tempo. E depois vamos viver nesse mundo. Então se prepare. Jesus vem para curar o mundo. Você acha que Jesus vai morar nesse mundo destruído? Primeiro ele vai destruir a terra. Ele vai jogar 3 anos e meio de juízo na terra. Vai acontecer tanta catástrofe. Essa terra vai ficar destruída, mas ele vai reconstruir essa terra para habitar conosco, porque o prazer de Jesus é morar com a gente, é morar conosco. Ele vai ser o nosso príncipe, o nosso Deus aqui nessa terra. Então você vai ter muito tempo para viver nesse mundo. Não se prenda agora nesse mundo. Se prepare para ser salvo. Depois você vai voltar e vai viver para sempre com ele. Amém? Eu vou orar pela sua vida, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Onde houver agora uma vida, uma alma, Senhor, agora aflita, cansada, abatida nessa madrugada, salva essa alma, resgata essa alma, Senhor. Tira dessa alma toda tristeza, toda angústia, todo espírito de depressão, espírito de angústia, de amargura, espírito que faz essa pessoa sofrer, espírito que causa doença, enfermidade, em nome de Jesus. Eu ordeno esses espíritos, essas entidades, batam em retirada agora. Em nome de Jesus Cristo, haja cura, transformação. E se alguém puder dar um testemunho, que dê o testemunho pelo milagre, pela cura e pelo poder do Senhor, Pai. Onde houver pessoas agora, Senhor, nesse Brasil, ó meu Deus, e pessoas que estão nessa live, o nome de Jesus é poderoso. Entra, Senhor, nessas casas agora. Orabassuri andaravahácia. Uracantarabastove keminoia. Entra nessas casas agora, Senhor. Liberta essas famílias. Liberta o filho da rebeldia, a filha da rebeldia. Endireita as veredas do casamento, do casal, das famílias. Ó Deus, esse caderno que está nas mãos da irmã Toninha. Senhor, cada nome, cada vida ali representado, seja curada. Essa campanha seja uma bênção. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus e para a glória de Deus. E quem pode, dê um glória para Jesus aí, posta um glória para Jesus aí, e que Deus abençoe a senhora irmã Toninha, Deus abençoe sua casa, sua família, e que os nossos irmãos possam esperar a volta de Jesus, possam aguardar a volta de Jesus, porque ele está vindo. E tudo vai passar, tudo vai acalmar. Hoje é uma
Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Ai, que coisa mais linda, meu. Olha, que maravilhado, pastor. Maravilhado com tudo que eu aprendi hoje, hein? É vivendo e aprendendo, né? Amém. Aprendendo demais, né, pastor? Nossa, que Deus abençoe o senhor, a família, a Bruninha, nossa, sabe que eu amo ela de paixão. A Beatriz, o Toninho, né? Todos eles lá, né? Os seus garotos, né? Que já cresceu, né? Tudo Quando grande. eu fui Cresceram. a menina, a Nicole, né? É a Nicole e o Gabriel. Nicole. É pequenininho. O mais novo era o Gabriel, né? O Gabriel. Gabriel. Era de colo. Quando eu fui Era o aí, Gabriel era na pequenininho. 30, né? Acho que na 30, não, na Era bem 26. pequenininho. 26. Eles moravam lá. Eu fui lá ver na casa da Bruna lá, né? O senhor era novinho. O senhor era jovem, jovem de cabelinho Já branco. tem uns cabelinhos aqui brancos. Aqui, ó. O tempo passa, né? Ai, quantos Tempo anos passa. que eu não vi mais. Meu Deus do céu, o Muitos tempo anos. voa, né? Aleluia. Mas eu fiquei muito feliz. Que Deus abençoe o senhor, toda a família, né? E não vai ficar só nesta, vai ter, vai ter muitas vezes. Ó, estou abrindo uma campanha, aleluia, na quarta-feira, madrugada também. Por que que eu fiz isso? Orei a Deus, pedi ao Senhor na madrugada, falei, Senhor, o Senhor tem pressa das almas, ó, confirmando. O Senhor tem pressa das almas, então estou pedindo permissão para o Senhor para abrir na quarta-feira, madrugada, mesma coisa de sexta-feira para sábado. Deus tem pressa. Amém. Contar com o Senhor nas madrugadas, se possível for, porque geralmente nas madrugadas que é mais fácil, porque o Senhor já tem os trabalhos do Senhor também, né, da igreja, o trabalho da fábrica lá também, que já exige muito também, né? Então eu quero contar com o Senhor nas madrugadas, em nome de Jesus, amém? Posso contar Amém, com o amado. Senhor? Aleluia. Pode. Então tá, pastor, eu vou ficar agradecido. Ó, deixa um beijo para a Bruna aí, tá? Para todo mundo aí, tá? Para Beatriz, para todo mundo, tá? Que Deus abençoe o senhor grandiosamente. Quando eu for aí, eu quero ir na igreja do senhor aí. Aleluia. Né? Conhecer a nossa, mais um povo, né? Mais um rebanho do Senhor lá, né? Em nome de Jesus. Amém, pastor? Que Deus abençoe o senhor poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe todos os irmãos aí. Deus abençoe Amém. todas as suas ovelhas aí. Fica na paz. Tchau. Deus abençoe, Senhor. Um abraço para a família aí, tá? Para todo o ministério do Senhor aí, tá bom? Em nome de Jesus. Viu aí, gente? Olha que palavra gloriosa, né? Que Deus nos concedeu nessa noite, nessa madrugada, né? Aí, ó, já é 1h32, né? Já